Saudações, eu sou o Jay Adwaita, você está aqui no YogaCast do VVY School e este é o Yoga Mindset. É o nosso podcast contendo o conhecimento, a prática e o autodesenvolvimento pela filosofia, pela ciência e pela prática do yoga. Nesta nova temporada nós vamos trabalhar sobre conceitos relacionados à meditação. Alguns desses episódios estarão sendo feitos com o objetivo de ajudar você a se conduzir na prática meditativa. Em outros episódios teremos uma exposição mais teórica e também histórica. E se quiser participar destas práticas meditativas conosco, na descrição deste episódio você encontra o link da nossa lista, onde receberá o acesso. Aguardo você. Boas práticas, bons estudos. A meditação é um acesso. Mais do que um processo, ela é um acesso. A meditação também não é uma chegada, ela é um acesso. Pode anotar isto. Se ela é um acesso, indica que existe algo que a precede. Existe uma sequência, existe uma ordem, existe uma combinação de fatores, uma combinação de elementos que compõem a trajetória até chegarmos a este acesso. Eu já comentei sobre isto, mas é sempre importante ressaltar porque são elementos importantes, são elementos essenciais para o desenvolvimento da nossa prática meditativa. Nós temos antes da própria meditação uma preparação. O ponto-chave para esta mudança, o ponto-chave para acessarmos a meditação é a introspecção. A introspecção promove a nossa conexão com as dimensões internas da nossa experiência. Quando nós estamos em qualquer experiência, em qualquer que seja a experiência, você tem uma dimensão que é a dimensão prática, que é a dimensão da própria execução de uma determinada atividade, de uma determinada ação. Diríamos no plano físico, por exemplo, você empurrar uma mesa, ou você montar a mesa do jantar ou do almoço, ou até mesmo desfazer essa mesa, qualquer ação. Dirigir, ou lavar o carro, caminhar, correr, pedalar, nadar, qualquer atividade. Tem uma atividade que ela é uma atividade presente no campo visual, no campo experiencial de outras pessoas que veem o que está acontecendo. Como você diante de uma montanha, observar a montanha. Você diante de um evento, observar o evento. Você diante de um jogo, pode ser o jogo de futebol, e observar o jogo de futebol. Mas o que se passa no jogador que está em campo? O que se passa na montanha que você observa? O que se passa naqueles sujeitos, naquelas pessoas que estão ali no evento? O que se passa no centro daquilo que está diante da sua experiência? O outro lado é a dimensão da introspecção. Além daquilo que você está executando no plano físico, no plano externo, existe uma intenção interna, existe uma presença. É para esta presença que você mantém e que na verdade constitui o que você é ou quem você é, para onde nós acessamos a introspecção. Então veja, existe a dimensão da prática, a dimensão da execução prática, e existe a dimensão interna do que ou de quem está na prática.
E a introspecção, então, não é simplesmente você ficar quieto, você silenciar, você se ausentar, você se isolar. A introspecção é você se recolher para se observar desde dentro como você se comporta, como você se coloca nas ações que executa em prática. Agora, claro que você deve ter momentos específicos para você se recolher, se absorver num nível um pouco mais profundo. Eu estou dizendo em relação a buscar a meditação, porque uma situação é uma situação corriqueira. Nós não vivemos como robôs, não vivemos como qualquer mero impulso natural, impulso material. E não é só você ou eu, mas todos os seres estão vivendo, estão se movimentando no mundo como o resultado de uma causa que o impulsiona aquilo, sem considerar os princípios reais desta causa. Considerando, por exemplo, eu tenho que fazer uma ligação hoje, eu tenho que entregar um relatório hoje, ou eu tenho que ir às compras hoje. Eu tenho. Quando nós estamos posicionados no ter, nós estamos posicionados à revelia das circunstâncias mecânicas da realidade. Alguma coisa vai chegar, alguma coisa irá te impulsionar mecanicamente para a ação. Se você está à disposição dos fenômenos e das circunstâncias mecânicas da vida, certamente será arrastado para condições e experiências que de repente você não havia almejado. E nesse caso nós perdemos a nossa autonomia. E quando nós perdemos a autonomia, nós nos sentiremos ilhados, desgovernados, à deriva, em pleno alto mar da existência. E por isso existem tantas crises, por isso passamos por um período em que todo mundo praticamente tem alguma crise, tem alguma dificuldade, tem alguma reclamação, alguma lamentação. E passarmos a vida em lamentações, em reclamações, só observando o lado mecânico das realizações, ou o lado das circunstâncias imponderáveis da vida, é você viver ao acaso, viver de forma com que a vida te leve para onde ela bem entender. Mas a vida não tem uma intenção em si. A vida é uma combinação de infinitas circunstâncias e condições que se combinam para mecanicamente te levar adiante. E trabalhar esta capacidade da introspecção é justamente você se posicionar no meio do rio. Na margem você é arrastado pelas circunstâncias, mas no meio você é arrastado com mais força, com mais intensidade. E é ali que você precisa realmente ter força, garra, determinação, entusiasmo, confiança para vencer o grande desafio.
O trabalho da introspecção é como você nadar contra a correnteza em meio ao fluxo do rio, não nas margens. Nas margens teremos alguns subterfúgios, teremos algumas manias, teremos alguns vícios, teremos algumas amarras, teremos obstáculos que não nos auxiliarão no processo de amadurecimento, de aprimoramento. Serão como que muletas que aparentemente estarão nos auxiliando, mas nos auxiliando para ficarmos no mesmo lugar, não sairmos, ficarmos ali à deriva até que uma outra circunstância mecânica da vida nos arraste. Isto na terminologia do yoga, ou mesmo, não tanto do yoga, mas nas terminologias orientais, da filosofia oriental, geralmente é definido como karma. Mas, sem nenhum tipo de esoterismo, entendo o karma como a mecânica circunstancial da vida. Eu, você, certamente não estamos tão interessados em ficarmos à disposição das circunstâncias mecânicas da vida. Nós queremos, na verdade, assumir a nossa autonomia. E para que possamos, então, ter este primeiro passo significativo de assumir o controle de nossas vidas, é necessário ter um afastamento do campo sensorial. Esse campo sensorial que nos atrai, esse campo sensorial que tira o nosso foco, devido aos atrativos, a distrações que são promovidas pelos objetos sensoriais, os sons, os aromas, as formas, as superfícies, os sabores. Faz parte do mundo, faz parte da realidade e são componentes destes exercícios mecânicos, desses movimentos mecânicos que nos arrastam para a grande correnteza de circunstâncias mecânicas da vida. Então, a introspecção é você quebrar estas algemas mecanizadas que te controlam. E é difícil? No primeiro momento pode parecer, mas não é. Como eu disse, nós estamos em ações e todas as ações têm a dimensão física, a própria dimensão da estrutura mecânica daquela ação. Mas a nossa verdadeira posição não está na ação mecânica física, está na posição constitucional, em quem somos. E quando nós estamos imbuídos de quem somos, sabemos quem somos, nós também sabemos o para que fazemos. Nós colocamos um porquê naquilo que fazemos. Se nós não colocarmos um porquê no que estamos fazendo, ou no que fazemos, nós estaremos à mercê das circunstâncias mecânicas da vida. Então a primeira questão é colocar um porquê no que você faz. O porquê eu praticarei a introspecção. O que eu buscarei neste momento em que mergulhar em mim mesmo. O que eu espero encontrar neste momento. Se houver expectativas do que encontrar, ainda há nela alguma ação mecânica da vida atuando em você. Ou seja, não crie expectativas. Você vai apenas se desligar dos estímulos sensoriais,
sem buscar se ancorar em qualquer outro elemento, mesmo que mental. O momento da introspecção é apenas um momento de se voltar para dentro de você, de se afastar dos sentidos externos, de se recolher onde a dimensão mecânica dos influxos da vida não te afetam mais. Por exemplo, certa vez, subindo, enquanto eu subi os Himalaias, isto em 2011, houve um momento em que o cansaço foi muito grande. Eu comecei a sentir dores no joelho. Eu estava já com um certo treino, mas o frio, a tensão, a incerteza se conseguiria chegar até o local em que haveria uma condição de me alojar à noite, tudo isto criou tensões em meu corpo. Meu joelho começou a doer muito. Já estávamos em 7 horas aproximadamente de caminhada, de subida, até ali em 4.120 mil metros. E então eu lembro que parei, era em torno de umas 4h20, 4h30 da tarde. Eu olhei para o céu, via ao fundo, naquele vale que nós estávamos subindo, o pico. Meu objetivo não era de alcançar aquele pico, mas de chegar até a base dele, porque na base daquele pico estava a nascente do Ganges e via ainda numa certa distância. Foi quando me veio claramente um código, uma ideia, uma mensagem. Parecia ter sido captada numa dimensão que não era a dimensão mecânica, era uma dimensão sutil, como uma mensagem que não vinha das sensações externas, do vento, do frio, da sensação árida das rochas. Era uma mensagem que estava por trás da mecânica da vida. Eu traduzi aquele código como: a sua mente chega primeiro que seu corpo. Ou, em outras palavras, que o corpo alcança onde sua mente chega. A ordem aí sempre vai melhorar o sentido. Seu corpo chega onde sua mente alcança. Naquele momento houve uma força maior que me fez superar a dor que estava sentindo no joelho e seguir adiante. Um mariner americano conhecido, ele disse que a dor é a superação de um obstáculo. É transcender o limite de um desafio. O que foi necessário naquele momento? A minha identificação com a realidade, a identificação com a dor, a identificação com todas as circunstâncias mecânicas que estavam presentes ali para mim, estavam criando uma situação mental desfavorável. Ainda a pelo menos uns 40 quilômetros de distância ali do objetivo, eu poderia parar e simplesmente definhar ali. Mas quando eu saí desta dimensão física, da mecânica, do meu corpo, da mecânica, daquelas circunstâncias em que me encontrava, eu pulei para uma outra dimensão, onde consegui entender aquela mensagem como
A mente não pode limitar meu alcance. Ela deve me levar para o alcance. E meu corpo alcançará. Meu corpo acompanhará. Aqui um exemplo apenas para mostrar que a introspecção é essencial na nossa vida. A introspecção, ela nos tira desta correnteza de circunstâncias mecânicas e nos coloca numa melhor situação para meditarmos, para nos concentrarmos. Existem 2 elementos essenciais para que nós possamos acessar a meditação. Esse estágio da introspecção exige já esses 2 elementos: conhecimento e dedicação ou devoção. Você deve acumular, deve adquirir conhecimento, não informação. Não informação. Informação tem muitas pessoas, tem muitos meios, até robôs te dando informação. Conhecimento. Conhecimento é o que tira você de um ponto e te coloca em outro ponto. E não faz essa mudança através da mecânica das suas ações, mas nesta dimensão interna que precede a sua ação. O conhecimento é o que vai te dar o porquê da sua ação. E quando você começa a perceber e entender o porquê você age, você passa a desenvolver uma dinâmica interior. E essa dinâmica interior é a dinâmica da devoção. É a dinâmica da dedicação. E quando há esta combinação do conhecimento com a dedicação interior, nós conseguimos nos desprender desta mecânica condicionante da vida e a começar por se movimentar nesta dinâmica interna, onde tempo e espaço têm outra regra. E nesse modo, ou desta forma, nós conseguimos então acessar uma capacidade maior de concentração e, consequentemente, de meditação. Então o ponto é, a meditação é um acesso. E acessar a meditação requer conhecimento, devoção, para que possamos nos desprender da mecânica externa, das circunstâncias da vida. Coloque isto em prática. Boa meditação. E até o próximo episódio. Namaskar. E se você quer meditar comigo, na descrição aqui do podcast você encontra um link para se inscrever nas 10 semanas de meditação Mindfulness, como a meditação pode impactar a sua vida. É uma atividade, uma aula gratuita que ocorre aos sábados às 9 horas da manhã e será um prazer ter você comigo. Até lá, Namaskar.